que foi um erro de cálculo do Gilmar Mendes. Que foi um erro de cálculo do Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes não tem cálculo eleitoral e tal. Cara, o jogo do Gilmar Mendes sempre é dobrando a aposta e dobrando a ameaça. Mas quando é que ele dobra a ameaça, é assim, primeiro que o Gilmar Mendes não é só ministro supremo. O Gilmar tem ramificações, sei lá, imobiliárias, pedagógicas. Ele é um polvo que está em toda parte. E só a cabeça dele está ali no Supremo, porque é uma coisa que é uma ramificação que vai para o país inteiro. A gente já falou isso aqui uma vez, em termos de homem de poder. Né? Foi o que você quis dizer sutilmente. Assim, em termos de poder, ele põe o Pedro Machado no chinelo. É uma coisa assim que é impressionante. Né? Eu fico até lembrando, você sabe que o Joaquim Murtinho, o irmão dele, do Murtinho, era dono do Mato Grosso, na época, se era Mato Grosso, era Goiás, mas assim, também estava no Supremo. Tá? E o irmão dele era presidente do Senado. Entendeu? Por isso que eu fico fazendo esse tipo de analogia. Quando ele ataca e ele devolve, ele fala essas coisas que mostram, na verdade, que ele está se lixando para a opinião pública, porque não é para a opinião pública que ele está jogando. Né? Quando ele fala do boneco homossexual, quando ele fala que o outro não sabe falar português, isso aí são acusações, assim, são acusações dele como pessoa física, não como pessoa jurídica. Né? Mostra que ele mostra que ele é um sujeito que não... machista, sei lá, que é um sujeito que é heteronômico, que é um sujeito, sei lá qual é o nome que dá pra isso hoje em dia. Preconceituoso. Que ele tem lá, que ele é aristocrático, que sempre tem essas coisas todas, entendeu? Mas a resposta que ele tá dando, na verdade, é o seguinte: vem que eu quero ver. Esse vem que eu quero ver não é pro eleitorado. Esse vem que eu quero ver é para a classe política. Porque é o seguinte, vem que eu quero ver porque eu controlo, sei lá quantos votos no STJ. Vem que eu quero ver porque eu sei como é que a máquina funciona. Vem trazer suas... Porque tudo acaba no judiciário. Entendeu? Então, isso é para o Zema, isso é para o Flávio, isso é para todo mundo, isso é para os deputados que apoiarem. Ele não tem medo de alguém ser eleito com alguma coisa contra o Supremo. Ele vai sempre para cima porque ele sempre fica numa posição de negociar melhor quando vier o perigo, entendeu? Ele não tem... Eu vou te dizer... É como se a máquina fosse dele, assim, eu vou usar a máquina toda para ferrar você. Não interessa quantos votos você tem. Eu vou te dizer, Christian, como é que eu leio esse jogo. Na verdade, a gente não discorda. Eu acho que é exatamente isso que ele fez. O problema é o seguinte: tem uma peça no jogo que jamais esteve no jogo, que é: se essa direita conseguir mobilizar votos suficientes para fazer senadores suficientes, para ter a maioria necessária para fazer impeachment de ministro do Supremo, o jogo de força muda. Sei, o problema, cara, é que em última análise o Supremo pode sempre fazer o que ele sei. O que o Gilmar Mendes fez outro dia? Ele mudou unilateralmente a lei do impeachment. Olha que isso tudo não. Tudo bem. Se você não tiver militar, você dá um deadlock no sistema. O problema é que é o seguinte: vamos jogar esse tabuleiro de xadrez aqui. Vamos mover as peças. Flávio Bolsonaro é eleito presidente da República. E a direita faz número para, se quiser, fazer o impeachment de um ministro do Supremo. Aí o Flávio, primeira coisa, no dia da posse, dia 2, dia 5? Dia 5 agora. Enfim, aquele dia lá de janeiro, dia da posse, bota Lula passa, porque o Lula vai passar a faixa presidencial, Lula bota a faixa presidencial, todo mundo aplaude, o Flávio vai para o salão lá no Palácio do Planalto, apresenta aqueles livros bonitos com capa de couro, ele começa a assinar os primeiros decretos simbólicos de primeiro dia de presidente, que se tornou parte do rito, e o primeiríssimo troço que ele faz assina a graça presidencial do Bolsonaro, dos generais lá, e da raia miúda do 8 de janeiro. Esse papel, essas pastas são levadas, bota embaixo ali do braço de voto simbólico, ele sai correndo assim, atravessa a Praça dos Três Poderes, bate ali no guichê. Dona moça, é aqui que entrega? Entrega, vai bater no ministro do Supremo. Aí os ministros do Supremo vão olhar para aquilo: não pode, é inconstitucional.
Aí o Flávio Bolsonaro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um discurso, isso aqui é a autoridade do presidente da República, eu fui eleito para fazer essa coisa, é o povo brasileiro que está do meu lado. Cria-se uma crise política, esse troço vai para o Senado e vira uma coisa de vamos fazer o impeachment de um ministro do Supremo. Quem quer o impeachment que eles, Bolsonaros, querem? É o Alexandre. Qual o impeachment mais fácil? O Toffoli. Qual que vai ser? Talvez os dois, talvez um, não importa. Vamos fazer o impeachment de um ministro do Supremo. Aí o Supremo vai se virar e falar, não. Nestas circunstâncias, este impeachment é inconstitucional. O que a gente tem? Você está vendo um deadlock, uma crise constitucional. Mas é que eu acho que não vai chegar lá. Não, tudo bem. Eu só estou fazendo um desenho possível. Tem uma crise constitucional. E o que o Flávio vai se virar e falar é o seguinte: olha, eu estou fazendo as coisas dentro da democracia. O Congresso Nacional, o Senado Federal, está fazendo as coisas dentro da democracia. Quem que é o presidente dos Estados Unidos? Donald Trump. Vai ter recado do Pentágono para o Exército Brasileiro, faz aqui, não pode, a gente não vai reconhecer? Não vai. Vai ter recado do Marco Rubio. Mas não vai chegar lá. Cara, por que você acha que não vai chegar lá? Porque quando ele ganhar, os ministros supremos já vão negociar, já vão chegar aos termos, eles não ficariam contra, provavelmente, isso, a não ser que o indulto fosse uma coisa muito escrachada formalmente do ponto de vista constitucional. Mas do ponto de vista da vontade de dar, eles não. Eles vão dizer, como é que eu posso fazer isso? O indulto pode, não pode? Não, faz a lei da anistia aqui. Eles não vão dizer nada. Não, tudo bem. Se negociar, negociado está. Agora, se não negociar, eles vão negociar de uma posição de fraqueza, eles não vão negociar de uma posição de força. Não sei, é que tá um negócio. Com o outro cara gritando, com o Gilmar Mendes gritando, com você quer gritando, não é uma posição de tanta fraqueza. O problema é que eles estão facilitando para que esse cenário. O problema é. Quando eu me viro e falo, o Gilmar sabe fazer política entre os poderosos, é disso que você está falando. Não, ele está, na verdade, peitando o deputado federal e senador. Ele está peitando quem tem poder. Ele está se virando. É isso que ele está fazendo. Eu concordo que é isso que ele está fazendo. Só que a política não existe só nessa esfera. A segunda esfera é tão ou mais importante quanto é do voto popular. E este movimento aqui público do Gilmar ajuda muito a direita. Eleitoralmente, mas a questão é que isso leva à anistia ou a um golpe. Mas eu acho que o Supremo, se a direita ganhar, o Supremo não vai negar a anistia. Cara, pode ser que não, mas ele facilita o caminho para que essa coisa aconteça. Se o Flávio ganha, se ele propõe a anistia, o negócio tramita no Congresso, o Supremo não vai... Você quer uma opinião? Você quer uma opinião? Não precisa tramitar no Congresso. Pois ele não vai dizer nada. Mas antes, assim, se o Flávio ganhar, ele vai chegar para o ministro Supremo, vai ter uma audiência em que o Flávio vai ser convidado a ir ao Supremo para fazer uma visita como presidente eleito. E ali ele vai sentar e vai conversar assim, como é que eu faço? E vão dizer, o senhor faz assim, o senhor faz assado, não sei o quê. E pronto, ele vai fazer assim, assado e vai passar o negócio. E esses ministros todos vão achar, vão falar muito bem, vão dar os 6 meses de lua de mel, ele provavelmente não vai precisar ser golpista, porque ele vai ter maioria do Congresso, e os ministros vão se adaptar. O que vai acontecer? Eu digo mais, o perfil do Gilmar Mendes... Alexandre de Moraes... O Gilmar... Mas mais o Gilmar... O que o Gilmar Mendes fez a semana passada? Ele fez o tour na imprensa como se ele fosse presidente do Supremo. Ele é o decano costuma ter uma voz... respeitável a ser ouvida no seu mandato de decano, que é o mais antigo da corte. O Gilmar, imagina que se furtaria a exercer esse papel. Lembrando que, em dezembro, no auge da crise Toffoli e Alexandre, o Fachin tinha dito, numa sessão aberta, que só ele podia falar pelo Supremo. Uma espécie de, vamos concentrar no presidente do Supremo? Não sei se o acordo mudou ou se o Gilmar fez pro acordo e só foi. Né? Eu não tenho apuração. Eu sou responsável. Eu desconfio, mas eu não tenho apuração. Eu presumo. Okay. O fato é que o Gilmar, a semana passada, ele fez um tour pela imprensa para tentar justificar os atos da sua ala, que são esses atos de confronto, de não vamos ceder, não queremos código de ética, nós estamos... Tem um errinho ali, outro aqui, mas tá tudo dentro dos confrontos, né?
O Gilmar, ele é o centrão. Ele é o centrão. Ele, independentemente das suas alianças políticas, ele atua como centrão. Inclusive pelas alianças políticas, mas ele tem essa natureza. Eu acho realmente que se algum candidato da direita ganhar, ele está prontinho para mudar o discurso sobre anistia e convencer os demais e fazer o acordão. Sim. Principalmente conforme... Porque, veja, vamos lembrar que o caso Master, a esta altura, sem ter esbarrado ainda em 1/10 do que ainda vai esbarrar, já tem 3 ministros do Supremo implicados, né? Direta ou indiretamente. Então, tem o Toffoli, tem o Alexandre e tem o Cássio Nunes Marques. É muito difícil imaginar que o próprio Gilmar não esteja, de alguma maneira, ainda nessas indiretas, justamente por essas infiltrações todas que você descreveu, no mínimo com conhecimento de muita coisa que ainda está por vir. Ele pode servir como um escudo para uma classe política ainda. Mais do que só querer defender os colegas de corte, ele tem algo a oferecer em troca. Ele troca favores, presta Então, favores. eu acho que ainda tem muita peça para ser jogada no que vai ser. Agora, eu acho que a anistia está muito próxima de acontecer se o Lula não for reeleito. Por tudo isso que nós estamos falando. Quando o Estreito de Hormuz virou o centro da atenção global, o meio já estava lá. Quando o debate sobre identidade e ideologia ainda engatinhava, nós já analisávamos os seus desdobramentos. Para nós, polarização nunca foi sensação, sempre foi um dado que precisava ser compreendido com profundidade. O meio chega no timing certo com as pautas que realmente movimentam o país. Essas análises que pautam a conversa antes mesmo dela envelhecer estão nas nossas edições de sábado, escritas por nomes como Ian Boechat, Flávia Tavares, Leonardo Pimentel e Júlia Kekia. Informação muita gente dá, mas a análise que coloca você à frente, essa exclusiva. Não espere o assunto ficar datado para formar a sua opinião. Quer chegar na frente? Assina o Meio Premium. O link está aqui na descrição.